Então, a gente vai dar início a mais uma aula aqui do INC, sobre um tema cardiológico, que vai ser a fibrilação atrial. Mas mais do que um tema cardiológico, é um tema que eu acho que, né, é indispensável que todos os médicos saibam, porque ela é a arritmia mais comum, né, e é uma arritmia que todo mundo se depara, seja no meio ambulatorial, como no meio da emergência e o ambiente hospitalar. Então, a Thaís vai dar uma aula para a gente, depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Bom, então a aula vai ser sobre basicamente um artigo de revisão que foi publicado no Cardiology Clinics em fevereiro de 2018, que é sobre o manejo agudo da fibrilação atrial no departamento de emergência e como a gente cuida desse paciente até a unidade de cuidados cardíacos. Bom, a definição então da FA é uma taquiarritmia supraventricular caracterizada por frequência cardíaca rápida e irregular e contrações atriais inefetivas. Então, para a gente definir uma FA, a gente tem que ter esses três pré-requisitos, digamos assim, que é a ausência de ondas P no elétron, uma atividade atrial irregular e rápida, aqueles ciclos de batimento acima de 300 seriam da frequência atrial e não sobre a frequência ventricular. E os intervalos RR seriam irregularmente irregulares. Tem que ter essas três características no eletro para a gente identificar que é um eletro de fibrilação atrial. Esse é só um eletro que o artigo traz como exemplo, acho que todos já viram aqui, sem uma onda P definida, um ritmo ventricular irregular e o intervalo RR, né, que é irregular para definir o ritmo ventricular. Como epidemiologia, então, no mundo a gente sabe que é uma doença que afeta cerca de 33 milhões de pessoas, uma prevalência, que a gente tem a gente acha que ela vai aumentar em torno de 250% até 2050, então vai ser uma doença muito prevalente daqui a uns anos. O maior componente de despesa sobre a fibrilação atrial é a hospitalização. Claro, tem pacientes que gastam bastante com medicação e tudo mais, mas a hospitalização gera bastante despesa, tanto para o hospital quanto para os próprios pacientes, em caso de pacientes que pagam. E a causa mais comum da fibrilação atrial é a hipertensão, mas tem várias outras causas citadas, entre elas obesidade, doenças valvulares, sendo que doenças valvulares a gente tem que lembrar sempre que se refere a pacientes com doença de válvula, principalmente mitral, por doença reumática, e por estenose. A gente sabe que a insuficiência mitral e outras doenças de válvula não são tão relacionadas assim à FA, então principalmente doença reumática da válvula mitral. Que mais que ele cita também? Hipertiroidismo, doenças pericárdicas, tanto pericardite quanto miocardite. Ingesta de álcool, a gente tem, não com muita frequência, mas tem pacientes que fazem aquele holiday heart, que são pacientes que fazem FA tanto pela libação quanto pelo consumo do álcool exagerado, ou mesmo FA crônica pela ingesta do álcool. A morbimortalidade dessa doença, então, ela é uma causa independente de aumento de mortalidade, então ela por si só já traz mais mortalidade ao nosso paciente, principalmente por morte súbita, insuficiência cardíaca e AVC. Lembrando que AVCs por FA são AVCs graves, eles são associados a mortalidade mais ou menos de 50% em um ano, segundo alguns estudos. A anticoagulação, então, serve para atenuar essas mortes por AVC. Ela também piora o prognóstico na sepsia, no infarto, na insuficiência cardíaca, também tem impacto na qualidade de vida desse paciente, tanto em questão de precisar de consultas periódicas, demência, declínio cognitivo. E os estudos também, eles diferenciam a mortalidade da FA primária, como uma causa que o paciente chega ao hospital por FA, de uma FA secundária, ou seja, uma sepse, uma pneumonia que leve a uma FA, porque nesse caso de uma FA secundária, a mortalidade chega a ser 3 vezes maior em um ano. A fisiopatologia da FA, então, a gente tem um átrio que ele, dentro dele vai se depositando tecido conjuntivo, ativa e inflama fibroblastos, isso leva a uma fibrose e dilatação desse átrio, que ele então se torna remodelado. Isso altera as vias de condução dentro do átrio, fazendo reentrada local de impulsos elétricos.
Isso seria a fisiopatologia da FA. Lembrando que a FA é como se ela fizesse um estímulo positivo, é um ciclo vicioso. Isso causa FA e a FA gera mais deposição de tecido, então gerando esse ciclo. Com isso, a gente tem sintomas que dependem praticamente da capacidade funcional do paciente, da função ventricular e da sensibilidade do nosso paciente a esses sintomas. Isso porque a irregularidade do ciclo com um curto intervalo de acoplamento leva a um ventrículo que se enche menos durante a diástole. Isso pode reduzir o volume sistólico do eco cardíaco em até 20%. Então, tem algumas situações em que o nosso paciente sente mais sintomas porque ele tem alguma outra doença cardíaca que vai piorar ainda mais essa capacidade de enchimento ventricular, como estenose mitral, hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou vários tipos de cardiomiopatia restritiva. A FA, então, é classificada em paroxística, quando ela é autolimitada, resolve sozinho, ela é cardiovertida em até 7 dias. A FA persistente, que é aquela que dura mais de 7 dias. A persistente prolongada, que é a que dura mais de 1 ano, ou até que a gente opte a reverter esse ritmo. E a FA permanente, que é que o médico, o paciente, todo mundo já se convenceu que não vai reverter esse ritmo. O manejo inicial desses pacientes, então, o artigo traz como esses 7 passos, que a gente sempre tem que ter em mente, então, o diagnóstico preciso, a estabilização desse paciente, lembrando do AVC, reconhecimento e tratamento de causas reversíveis, isso pode exigir mais exames para a gente investigar, exigir ecocardio, exames laboratoriais, então a gente tem que fazer essa investigação da causa dessa FA. O gerenciamento de sintomas, e nesse ponto a gente vai decidir se a gente reverte para um ritmo sinusal, se a gente só controla a frequência cardíaca desse paciente. A prevenção de AVC, a educação desse paciente quanto ao seu próprio cuidado, e a gente tem que organizar cuidado de acompanhamento. Isso é uma obrigação nossa, fazer com que esse paciente siga acompanhando. Então, o que leva o nosso paciente à emergência? Geralmente tem sintomas como palpitação, dispneia, dor no peito. Alguns pacientes chegam com síncope, então um desmaio inexplicado, a gente faz um eletro e tem um FA. São sintomas comuns. No eletro, então, como eu tinha citado, a frequência atrial geralmente é maior do que 300, mas a frequência ventricular ela é menor do que 190 geralmente. Se o paciente não tem uma via acessória, fazendo uma frequência ainda maior. Dos critérios de instabilidade, ou seja, para a gente classificar se é uma FA estável ou instável, são os critérios de instabilidade que a gente usa no ACLS, que seria a hipotensão, síndrome coronariana aguda ou insuficiência cardíaca. Lembrando que a hipotensão, essa sistólica abaixo de 85, às vezes não é um choque para o nosso paciente. A gente tem pacientes que vivem bem com uma pressão sistólica de 85, e não necessariamente eles estão instáveis, então a gente tem que saber dosar ali esses sinais de choque. A FA instável, então, é nossa única indicação de uma cardioversão elétrica. Tá? A gente sempre tem que lembrar, uma coisa que o artigo cita em vários momentos é que a instabilidade puramente pela FA é muito rara. Geralmente é algo que causa FA, né, que pode causar uma instabilidade. Então, uma sepse, um choque hemorrágico. Então, a instabilidade em si, sendo causada pela FA, é uma coisa rara. Então, a gente sabe que, no caso de uma FA instável, a gente tem um maior risco de AVC, tá? Mas rapidamente a gente tem que buscar essas outras causas. E se for o caso de realmente não ter nenhuma outra causa que a gente possa arrumar e for pela FA, a gente tem indicação de cardioverter esse paciente. De preferência, a gente começar uma anticoagulação antes, se não for possível de fazer 3 semanas, como eu vou citar mais para frente, como é um caso instável, a gente tem que começar a heparina e seguir de anticoagulação plena depois que a gente fizer esse choque. Aqui é uma tabela que ficou meio ruim de ver, mas vou explicar só rapidamente. Aqui ele fala de pacientes instáveis. Se eles são instáveis, a gente tem que procurar os critérios de instabilidade, procurar outras causas. Se a gente não tiver outras causas, a gente rapidamente já faz a cardioversão elétrica. E nos pacientes estáveis, eles dividem em pacientes com baixo risco para AVC e pacientes com alto risco para AVC.
Então, para pacientes com alto risco para AVC, a gente tem que anticoagular esse paciente antes da gente pensar em reverter para o ritmo sinusal. Já nos pacientes com baixo risco para AVC e uma FA de menos de 48 horas, a gente poderia reverter o ritmo, tanto de forma elétrica ou farmacológica. E aqui embaixo ele fala de alta e tudo mais, que é um artigo que comenta bastante sobre o tempo que esse paciente pode ficar internado na emergência ou ir para casa. Bom, na FA em pacientes estáveis, esse estudo é um dos estudos mais antigos, assim, que fala, o AFFIRM, foi lançado no New England em 2002, que é um estudo que trouxe 4.600 pacientes e como desfecho primário tinha uma mortalidade em 5 anos. Ele então comparou pacientes que a gente reverteu o ritmo ou pacientes que a gente só decidiu controlar a frequência. Em 5 anos não houve alteração de mortalidade. Além disso, teve mais risco de hospitalização e eventos adversos das drogas no grupo em que a gente resolveu controlar o ritmo desses pacientes. Então, nos pacientes estáveis, a gente já sabe que o desfecho não se altera, se a gente, ou o desfecho de mortalidade, ele não altera se a gente controla ritmo ou frequência. E a nossa decisão depende da duração desse FA, dos sintomas do paciente e da idade. Então, como eu já citei há pouco tempo, a duração menor que 48 horas, a gente sabe que tem um menor risco de formação de trombos, então a gente tende a reverter esse paciente, o ritmo. Mas a gente sabe que pacientes que a gente decide ficar com esse paciente em FA persistente, a gente não tem evidências que mostrem o impacto desses pacientes ao longo do tempo, em 10, 20 anos com esses pacientes em FA. Ainda faltam estudos para a gente saber se realmente não vai alterar a vida desses pacientes. Então, aqui eu coloquei duas tabelinhas em geral, como que a gente decide? Vou controlar o ritmo, geralmente em pacientes jovens que cursem com o primeiro episódio de FA, um átrio esquerdo pequeno e não remodelado, ou pacientes que têm alguma dificuldade de controle dessa resposta ventricular. E nos pacientes que a gente decide, opta por controle de frequência, geralmente são os idosos, com histórico de cardioversões prévias, sem sucesso, doenças valvulares, ou até mesmo hipertensão de difícil controle pode ser algo que nos faça querer fazer controle de frequência. A cardioversão, se for a nossa opção, a gente sabe que ela tem uma melhor resposta em pacientes que têm o início dos sintomas há menos de 6 meses, né? Início da FA há menos de 6 meses. E se a gente optar pela cardioversão em pacientes com mais de 48 horas de FA, a gente sempre tem que fazer ou anticoagulação por 3 semanas antes, ou o eco transesofágico que exclua a possibilidade de ter um trombo dentro do átrio. Geralmente a gente faz os dois, assim, o que eu vejo na nossa conduta diária é fazer essa anticoagulação, fazer o eco transesofágico e depois cardioverter esse paciente. Falando sobre controle de ritmo, ou seja, cardioversão para o ritmo sinusal. Tem a forma elétrica, com choque, que tem uma eficácia de 90%, ou a gente pode fazer de forma farmacológica, tem uma eficácia variando entre 50% e 60%. Lembrando que se a gente decidir fazer uma cardioversão elétrica, a gente tem que estar num lugar com uma equipe treinada, com o nosso paciente monitorizado, temos que ter material disponível para suporte avançado de vida, então tubo, carrinho de parada, com desfibrilador e marca-passo transcutâneo, porque podem ter efeitos adversos dessa cardioversão elétrica. E temos duas contraindicações principais para a cardioversão elétrica, que é a intoxicação por digoxina ou no caso de hipocalemia grave. Então, cardioversão elétrica, o que seria? Seria despolarizar uma massa arterial crítica, colocando em período refratário, interrompendo as múltiplas frentes de onda reentrantes responsáveis pela manutenção da FA. Ou seja, você vai resetar esses impulsos elétricos do átrio para que ele volte a bater de uma forma ordenada. Seria o nosso ritmo sinusal. Alguns passos para a cardioversão elétrica, então. Primeiro, a gente tem que ter o consentimento do nosso paciente, né? Ele tem que assinar um termo e tudo mais. Ele vai ser sedado e a gente tem que cuidar de analgesia também. Os eletrodos, então, podem ser colocados numa posição anteroposterior ou anterolateral. Geralmente a gente usa anterolateral. Tem alguns estudos que falam que a anteroposterior pode ser que funcione melhor pela forma como o choque é dado, que pega mais na parte cardíaca. Mas tanto faz, qualquer uma das duas posições. O choque sempre tem que ser sincronizado
com 200 a 300 joules no aparelho monofásico ou 150 a 200 no aparelho bifásico, podendo até aumentar. Em alguns casos que a gente já começa com choque de 360 em pacientes mais obesos, que a gente sabe que ele não vai reverter com uma potência mais baixa. A falência de um choque, a gente tem que mudar o nosso paciente de posição, pressionar as pás, ou se era anterolateral, a gente coloca as pás anteroposteriores, por exemplo, a gente aumenta a energia do nosso choque, e a gente considera também fazer antiarrítmicos antes de um novo choque. O artigo traz como opção sotalol ou amiodarona, que é o que a gente tem disponível no nosso país para usar, e algumas recomendações falam de usar potássio e magnésio antes de um novo choque, tá? O potássio para diminuir essa polarização da membrana e o magnésio para estabilizar. Achei numa referência que ele cita de usar 1 ml de cada da nossa ampola antes da gente chocar novamente, assim, uns 15 minutos antes. Aumenta o nosso sucesso com essa cardioversão elétrica. Se a gente optar por uma cardioversão química, aqui tem algumas diferenças de diretrizes. A sociedade americana, então, e a sociedade europeia, geralmente eles recomendam o uso de propafenona, ibutilida intravenosa, ou flecaimida, ou dofetilida, que são medicações que a gente não tem disponível no nosso país. Então, a gente, na nossa diretriz brasileira, são recomendados o da mildarona e da propafenona. Lembrando que a propafenona a gente não pode usar para pacientes que têm alguma doença cardíaca estrutural. Então, nesses casos, a gente tem que usar a mildarona. A abordagem desse pill in the pocket, que é uma abordagem que eles falam de pacientes que têm episódios recorrentes de FA paroxística, que eles podem andar com propafenona no bolso. Usar uma dose de 450 a 600 miligramas, lembrando que ele tem que ficar sob observação de alguém, pelo menos ele não ficar sozinho, em torno de 4 a 6 horas, e ele, entre aspas, reverter ele mesmo a sua FA. Lembrando que no caso desse uso de propafenona, a gente tem que fazer um beta-bloqueador 30 minutos antes para prevenir um potencial flutter atrial nesses pacientes. Aqui eu coloquei as doses, eu não vou meter muito tempo em doses de medicações que a gente está mais acostumado a usar, mas lembrar sempre dos riscos, então, da mildarona. Hipotensão, bradicardia, bloqueio atrioventricular, flebite, e a propafenona, que a gente não tem muito hábito de usar, mas também tem riscos de hipotensão, o flutter, como eu já falei antes, tem que fazer o beta-bloqueador, bradicardia, e são esses os principais riscos. Então, ou você faz um metoprolol de 25 miligramas, VO antes, ou 30 miligramas de tiazem, seria suficiente para evitar essa possibilidade de flutter. Aqui, mais uma vez, ele falando das medicações que a gente iria preferir para a manutenção do ritmo, tanto em renal, que seria, insuficiência cardíaca, desculpa, que seria a mildarona, nossa escolha, tá? Para pacientes que não têm, então, doença estrutural, sotalol ou propafenona, e outros pacientes seguem com sotalol ou amiodarona. Lembrando que o sotalol ele não tem um resultado muito bom na reversão aguda da nossa FA. Ele é mais útil na prevenção de novas recorrências. Se a gente optar por um controle de frequência, não controle do ritmo, então, a gente usaria beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio, não de hidropiridínicos, tá? E cuidar com esses bloqueadores do canal de cálcio, porque eles não são recomendados em disfunção ventricular, porque eles têm um efeito inotrópico negativo. A nossa meta de frequência cardíaca é em torno de menor do que 100 batimentos no paciente em repouso ou menor do que 110 no paciente em atividade, tá? A gente sempre tem que lembrar que para controle de frequência, a gente considera os sintomas do nosso paciente, a função ventricular dele e o estado hemodinâmico. Não adianta a gente querer, vamos deixar uma frequência de 100 e o nosso paciente ainda está sintomático, a gente talvez precise controlar mais essa frequência cardíaca. As outras opções, então, para a gente controlar, além dos beta-bloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio, são digoxina ou a própria mildarona. Sendo que a digoxina, vários estudos mostram que aumenta a mortalidade. São estudos que a gente não sabe se são um pouco enviesados quanto a pacientes mais
mais frágeis, mais idosos, então cuidar quando a gente for usar a digoxina. E o grande objetivo é aliviar os sintomas do nosso paciente e preservar a função cardíaca dele. Coloquei um slide sozinho para a mildarona, que é uma medicação que a gente usa corriqueiramente, tanto no cenário da medicina intensiva quanto no cenário da cardiologia. Então, ela tem vários eventos adversos, entre eles uma toxicidade pulmonar, cursando com pneumonite, até mesmo fibrose pulmonar, disfunção tireoidiana com hiper ou hipotireoidismo, neuropatia periférica, fotossensibilidade, depósitos nas córneas, piorando a visão dos nossos pacientes, exacerbação da asma crônica e alteração de metabolismo da glicose e dos triglicerídeos. Então, a gente tem que ter muito cuidado no uso da mildarona. Aqui o artigo traz uma tabela de doses, que eu também não vou gastar muito tempo nisso, depois eu deixei para a gente poder ter algo para recorrer sobre as doses das medicações que a gente usa. E uma outra grande discussão, que é da anticoagulação do nosso paciente com FA. Bom, por que a gente anticoagularia esse paciente? A gente sabe que são pacientes que têm uma maior propensão a formar trombos intra-atriais, principalmente por conta da nossa tríade de Bishop, que a gente vê em várias outras patologias e na FA não seria diferente. Então, a estase sanguínea dentro do átrio leva ao aumento da trombogenicidade sanguínea e esses próprios trombos vão causando lesões endoteliais, então se forma cada vez mais trombos. Tá? E a nossa anticoagulação, ela é baseada no Chades-Vasque, tá? E lembrando sempre, eu coloquei ali embaixo, que a gente tem que avaliar o Hasbled dos nossos pacientes. Quando anticoagular, então? Uma FA revertida em menos de 24 horas, teoricamente, a gente não tem necessidade de anticoagular nosso paciente, exceto se ele tem um alto risco de AVC. Esse alto risco é pelo Chades-Vasque, mais para frente eu vou falar dos pontos. A Sociedade Europeia diz que qualquer paciente tem que ser anticoagulado por 4 semanas após cardioversão, então, independente do risco. E a nossa diretriz brasileira diz que todos os nossos pacientes com FA deveriam ser anticoagulados, exceto em casos de baixo risco. A anticoagulação oral, então, a gente sabe que reduz o risco de AVC em 70%. Tá? Eu já citei mais ou menos que tem diferenças de recomendações entre as sociedades, mas o que é consensual é que o Chades-Vasque de 0, a gente não precisa intervir nesse paciente, e o Chades-Vasque maior ou igual a 2, a gente tem indicação de fazer uma terapia antitrombótica, preferencialmente anticoagulação. Em alguns casos de pacientes que não podem ser anticoagulados, que têm alguma contraindicação, e ainda assim possuem Chades-Vasque maior do que 2, a gente pode fazer a dupla antiagregação plaquetária com fluxogrel. Aqui ele mostra as diferenças entre as sociedades, mas basicamente, um Chades-Vasque de 0 e nenhuma delas indica usar anticoagulação. Um Chades-Vasque de 1 depende, tá? A gente tem que avaliar o risco-benefício dessa anticoagulação, se a gente anticoagula o paciente, você tem maior risco de sangrar. E um Chades-Vasque maior ou igual a 2, a gente precisa anticoagular nossos pacientes. Ali do lado tem um algoritmo da Sociedade Canadense, que ele diz que se o paciente tem do Chades-Vasque apenas uma doença arterial vascular, ele tem indicação só de usar aspirina, ele não precisa ser anticoagulado, tá? Então, são as diferenças de diretrizes. A gente usa o Hasbled para a gente saber o nosso risco, mas na verdade é um score que ele orienta cuidados, ele não necessariamente contraindica a nossa anticoagulação. Então, a gente sabe que se o paciente pontuar 3 ou mais pontos, ele tem um alto risco de sangramento, então a gente tem que tomar mais cuidados e realmente avaliar o risco-benefício dessa anticoagulação. E as drogas que a gente usa são as drogas aqui, ó, na verdade, que tem essa letra D de drogas ou álcool, são agentes antiplaquetários ou anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, sobre os novos anticoagulantes orais. A nossa velha e usada varfarina é um fumarínico, então, antagonista da vitamina K, que age em vários pontos da cascata de coagulação, e os novos anticoagulantes, varoxabana, pixabana e doxabana, que são inibidores do fator 10, e a dabigatran ali embaixo, que é inibidor do fator 2, ou seja, ela age direto na trombina.
Qual anticoagulante usar? Depende. Tá? A gente tem que levar várias coisas em consideração. A idade do nosso paciente, o risco de sangramento, a função renal, a posologia, se é melhor uma vez ao dia, duas, né? A gente tem que saber qual é melhor para o nosso paciente, levando tudo isso em conta. Lembrando que em caso de válvulas mecânicas ou com estenose mitral reumática moderada grave, não reumática também, a varfarina, que é a nossa anticoagulação de escolha. Tá? Não tem estudos novos, não tem estudos sobre novos anticoagulantes nesse caso. Então, em caso de válvulas, tem que ser varfarina. Os novos anticoagulantes orais, então, tem vários estudos que mostram que eles são tão ou mais eficazes do que a varfarina e tem menor risco de complicação séria, como hemorragia intracraniana. Lembrando que o sangramento do trato gastrointestinal é a única coisa que a varfarina ainda se apresenta com menor risco, exceto com a pixabana ou doses mais baixas da bigatran. Aqui é uma tabela que ele compara os estudos que falam dos novos anticoagulantes com a varfarina, só citei, eu só coloquei em vermelho ali para a gente ver do risco de sangramento gastrointestinal, que com rivaroxabana, com edoxabana em dose alta e da bigatana é maior o risco do que com a varfarina. E também ali para pacientes com a prevenção de AVC, com a edoxabana em dose baixa, ela foi inferior à varfarina. Tá? Mas em geral são estudos que mostram que os novos anticoagulantes eles são não inferiores à varfarina. Aqui também ele mostra de consideração para qual paciente a gente escolhe qual anticoagulante. Também não vou me ater muito tempo nisso, mas só lembrar que pacientes com insuficiência renal, com clearance menor do que 15, todos os anticoagulantes estão contraindicados, tá? Nas válvulas também, nas válvulas mecânicas. E na insuficiência renal, que seja um clearance maior do que 15, a gente pode usar ou a pixabana ou rivaroxabana em dose mais baixa ou edoxabana. Tá? Então, cuidar nessas situações são muito comuns no nosso dia a dia. A posologia, então, eu deixei para a gente consultar também, tá? E o artigo termina falando de alguns casos específicos, por exemplo, a FA junto com síndrome coronariana aguda. A anticoagulação deve ser guiada por Charles-Vaz, que não vai alterar o uso da aspirina, né, se o paciente tiver indicação para síndrome coronariana aguda. Pacientes com alto risco, a gente pode usar a terapia tripla, mas lembrando que tem que ser pelo menor tempo possível para não aumentar o risco de sangramento desses pacientes. Os principais antiagregantes que causam sangramento, a ticagrelor e o prasugrel, nesse caso, se for para a gente usar, melhor optar pelo clopidogrel. Ensaios recentes com a rivaroxabana, mais um agente plaquetário, também foram estudados e foram efetivos. Então, usar rivaroxabana com agente plaquetário único ou somente a dupla antiagregação plaquetária em caso de paciente com angioplastia. Isso para causar o menor risco de sangramento. E a alternativa, se nada der certo da gente usar por menos tempo possível essa tripla terapia, seria usar a varfarina, mas com um RNI alvo um pouco mais baixo, de 2 a 2,5 ou uma dose baixa do novo anticoagulante associado a inibidor de bombas. O Wolf Parkinson White, ele cita que a gente tem que cuidar para não cardioverter esses pacientes e se tornar uma fibrilação ventricular. Tá? Então, no caso de pacientes que têm um Wolf Parkinson White, que é definido por aquela onda, eu não vou conseguir mostrar, tem a setinha ali mais ou menos da onda delta. Então, nesses casos, a gente tem que cardioverter ou com propafenona ou uma cardioversão elétrica. Se a gente usar mildarona, a gente tem o risco de fazer nosso paciente fazer uma FV. E eu coloquei também que é algo muito corriqueiro para a gente, uma FA em pós-operatório de cirurgias de grande porte. Ela tem uma incidência em cirurgias de revascularização de 15% a 40%. Se tiver algum procedimento valvar concomitante, essa incidência aumenta para 72%. O pico da SFA seria no segundo pós-operatório e pode vir a acontecer até o quinto. Isso tudo por uma grande inflamação sistêmica. Então, temos que ficar muito atentos aos nossos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. A gente sempre tende a revertê-los.
E a gente tem que fazer o acompanhamento desses nossos pacientes. Então, como acompanhá-los? Investigar esses fatores precipitantes, uma revisão periódica dos fatores de risco de sangramento e de eventos tromboembólicos. Quando for da alta desse paciente, ele tem que seguir controle ambulatorial, de preferência nos primeiros 7 dias da alta com seu cardiologista. E ele cita de ablação também, que a ablação é uma alternativa para pacientes que apresentam muita recorrência, então, para aumentar esse tempo de recorrência, que seria por um isolamento elétrico das ectopias dentro desse ato. Então, como conclusão, o artigo reforça falando que a FA que causa instabilidade ela é rara. A decisão de controle do ritmo ou frequência deve ser baseada nos sintomas e idade do nosso paciente. O risco de AVC deve rotineiramente ser avaliado por score de risco e a anticoagulação deve ser iniciada baseada na pontuação do Charles-Vasque, independente do ritmo de alta desse paciente, se ele vai em ritmo sinusal ou se ele vai em ritmo de FA. E após a alta, os pacientes devem ser acompanhados. E é isso. Muito boa aula, Thaís. Eu achei esse artigo super interessante e eu achei ele muito completo, né? Então, quando eu li, eu até mandei só ele, porque eu achei que ele se baseou, né? Abrangiu aí tudo que a gente precisa saber, ou pelo menos os pontos chaves aí, para saber de maneira aguda, que é o que vocês estão vendo todo dia aqui, né? Mas foi muito bom, acho que você conseguiu trazer tudo que era de mais importante aí do artigo para a gente. Quem tiver a oportunidade de dar uma lida depois, acho que é bem interessante. Então, algumas pontuações, então. Primeiro, o diagnóstico, que vai um pouquinho além aí da aula. Então, o diagnóstico, você precisa de um eletrocardiograma de 12 derivações, ou de uma única derivação, mas por mais de 30 segundos, se você faz o diagnóstico, né? Em teoria, a gente gosta de ter esse eletrocardiograma, então, quando o paciente está em FA, pede para fazer o eletro, para a gente ter documentado esse ritmo, né? Em relação à FA, então, FA de alta resposta acima de 100 batimentos, FA de baixa resposta, que a gente não vê tanto, mas ocasionalmente acontece quando é abaixo de 60, e de adequada resposta ventricular de 60 a 100. Tá? Uma peculiaridade no eletrocardiograma que eu acho interessante de saber, que foi uma coisa que eu me deparei ainda quando estava na residência, eu não sabia, era sobre o fenômeno de Ashman. O fenômeno de Ashman, então, a gente tem no eletrocardiograma períodos mais curtos e períodos mais longos, né? O RR mais curto e mais longo. E, ocasionalmente, o que pode acontecer é que quando a gente tem essa variedade, essa variância do RR, o estímulo elétrico ele pode encontrar o nó da veia ali ainda em período refratário, né? Então, ele ainda não está pronto para ser estimulado, e aí você tem uma FA logo após um período curto, e você tem uma aberrância de condução justamente porque o ramo, geralmente o direito, não está preparado para receber aquele estímulo, então ele faz a aberrância de condução. E aí, quando a gente olha, a gente tem um ritmo alargado, um próximo batimento alargado, mas muitas vezes eles podem vir vários juntos. E eu, inclusive, uma vez já viram no eletro, fizeram o eletro do paciente, ele estava, para mim, ele estava em TV. E quando a gente olha no monitor, então isso pode se sustentar por mais tempo, mas quando você observa o monitor, você vê que ele está em FA, de repente ele faz três pareados, né? Três juntos, condução aberrante. Então, ocasionalmente isso pode assustar, você pode achar que ele está estabilizando, que agora ele vai começar a fazer TV, e na verdade isso é um fenômeno de Ashman, que se você estiver ali à beira-leito, olhando o paciente e acompanhando o monitor, você vai ver que na verdade aquilo é só um batimento aberrante por conta da FA, fazer esse período refratário mais longo. Em relação à FA instável, então, são os critérios do ACLS, né? Então, rebaixamento do nível de consciência, dispneia, angina, né? Então, não é qualquer dor torácica, porque muitas vezes eles chegam com dor, né? Mas o critério de angina e hipotensão no que você falou. Muitas vezes, hipotensão relacionado à hipoperfusão, né? Porque, ocasionalmente, um paciente vai ter uma frequência mais baixa.
É incomum realmente a instabilidade ser por conta da FA, geralmente a FA está sendo uma repercussão de um problema mais sistêmico, né? E aí a gente precisa, que nem uma taquicardia, tratar a causa para resolver a FA, né? Para resolver a instabilidade do paciente, não cardioverter esse paciente como resolvendo a causa. Né? Em relação à cardioversão, a gente geralmente, obviamente, quando o paciente está instável, ocasionalmente você vai chocar direto, né? Mas se a gente consegue fazer, a gente tem equipe disponível, a gente tende a fazer 300 miligramas já em bolos, e daí assim que você cardioverteu, você segue com a manutenção de 900 miligramas em 24 horas. Porque esse bolo de amildarona antes geralmente faz com que teu choque tenha mais sucesso. Então, numa cardioversão eletiva, a ideia é sempre fazer o bolos antes, para você evitar os choques no paciente, para fazer com que ele saia no primeiro choque. Né? A gente faz a heparina antes, também, né? Sempre que possível, faz antes. Geralmente a gente começa com enoxa mesmo. Não faz heparina, mas em teoria poderia ser heparina também. Se você tem tempo, você pode até fazer um DOAC antes, esperar 6 horas e daí fazer a cardioversão. Mas geralmente no contexto de emergência vai a enoxa, que é mais fácil. Preparação, então, exige, né, monitorizar esse paciente, pegar acesso periférico, ter o material de intubação pronto, né, para uma situação de emergência, e preferencialmente ter 2 médicos, um que fique na ventilação e um que vá dar o choque e dar assistência para a equipe. Analgesia, geralmente a gente faz fentanil mais atomidado, né, por estar instável, a gente prefere no lugar de propofol, mas muitas vezes, quando é uma cardioversão eletiva, a gente usa propofol, que ele acaba fazendo menos bradipneia, a gente tem que ventilar menos esse paciente, é uma sedação mais curta. A energia do choque, a princípio, então, 200 joules, né? Mas existem alguns estudos que dizem que é melhor você dar um choque mais potente em um único choque do que você ficar escalonando e dar vários choques, né? Então, tem alguns dados na literatura que falam para você dar direto 360 joules. Que mais? Sempre cuidar com bradicardia após, às vezes os pacientes já são vaso-bloqueados, então você tem que estar pronto para fazer a tropina, se precisar, né? E lembrar de sincronizar depois de cada choque. A gente, né, pela cardiologia, a gente acaba caracterizando a FA com 3 S, que eles falam. Então, o primeiro é ver o risco de stroke, né? Então, você vai fazer o Chades-Vasque, 0, 1 e 2, 0, né, sem nenhum fator de risco, então você geralmente não anticoagula. Você fica naquela, né, em cima do muro, então você individualiza para o paciente, ocasionalmente você vai dar um antiplaquetário, né, e a partir de 2 no homem ou a partir de 3 na mulher, a gente vai passar a anticoagular esse paciente. Né? O segundo S seria a severidade dos sintomas, então geralmente sintomas, como você falou, palpitação, dor torácica, dispneia, né? E aí a gente classifica de 1 a 4 como se fosse um NIFA, né? 1 é sem sintomas, né? Então seria o paciente normal, 4 é um sintoma incapacitante. E por último, a severidade da FA, que então seria aquela classificação que você deu para a gente de paroxística, persistente de longa duração, e o permanente não é um tipo de FA, mas é uma atitude terapêutica. Então, você, junto com o paciente, definiram que não vão mais decidir né, por cardioversão, de frequência cardíaca. Né? Então, é bem mais uma atitude, e cada vez mais a gente vê que esse tipo de decisão é compartilhada com o paciente, com os familiares, porque a anticoagulação, enfim, sempre traz repercussões. O tipo do tratamento traz repercussão para o paciente, então sempre vai ser em conjunto com ele. E, por fim, a gente vê o substrato anatômico e comorbidades, então a gente sempre investiga, né, para ver qual é o tamanho desse átrio, a gente faz ver se tem cardiopatia estrutural,
A gente sempre vai fazer um ecocardiograma para esses pacientes e vai ver fatores de risco para FA. Então, a gente sabe que a idade é um dos grandes fatores de risco, e quanto mais velho o paciente, maior a chance dele apresentar FA. E que 25% das pessoas vão apresentar FA ao longo da vida. Então, ela vai ser extremamente comum, todo mundo vai ver, e uma das coisas que a gente questiona muito hoje é esses novos dispositivos, tipo o Apple Watch, né, que agora muitas pessoas jovens têm, muitas pessoas jovens estão diagnosticando a FA e não se sabe bem ao certo, né, o tipo de tratamento que a gente vai dar se isso não está trazendo nenhuma repercussão. E o potencial aí de você estar anticoagulando um monte de gente, né, e talvez você não trazer benefício nenhum para aqueles pacientes que têm uma FA paroxística diagnosticada muito cedo por conta de um dispositivo. Mas com certeza os dispositivos também estão ajudando bastante a gente a fazer diagnóstico aí, né? Vão ser úteis e vai ter bastante estudo, principalmente em larga escala aí, porque vai ser muita gente usando. De laboratoriais, a gente sempre pede, então, o hemograma, função renal, até para a escolha da anticoagulação, e os eletrólitos junto com cálcio e magnésio, né? Faz a reposição desses eletrólitos, pensando em ter um cálcio acima do valor de referência e o magnésio acima de 4, o potássio acima de 4, o magnésio acima de 2, né, e o cálcio que ele esteja dentro da normalidade também. E a gente sempre pede TSH e T4 livre na investigação. Então, ocasionalmente, isso é uma coisa que dá para agregar à rotina. O tratamento, então, consiste primariamente em você evitar o AVC. Então, esse é o objetivo primário, vai anticoagular esse paciente, né, baseado no Chagas-Vasque. O que acontece? A gente tem FA valvar, né? A FA valvar, ela não é qualquer válvula, né? Ela é a estenose mitral ou prótese mecânica, né? Tem algumas diretrizes que colocam próteses biológicas junto, mas, né, por consenso de todas as diretrizes aí, seria a estenose mitral moderada grave, né? Que geralmente a causa principal é a doença reumática. E prótese metálica. Né? Então, isso que a gente classifica como uma FA valvar. Tá? Esses pacientes, como eles não são estudados com os DOACs, a gente faz a anticoagulação com a varfarina. Né? Tirando esses pacientes, geralmente a preferência vai ser pelos DOACs. O Hasbled, como você comentou, geralmente os pacientes que têm alto risco de AVC têm um alto risco de sangramento. Né? E isso a gente sempre coloca, né, em consideração, mas a verdade é que um Hasbled elevado nunca deve contraindicar a anticoagulação, muito menos falar, então vamos fazer metade da dose, porque isso não está nem ajudando um, nem ajudando o outro. Né? Então, a anticoagulação é baseada pelo Chagas-Vasque e o Hasbled auxilia em você tentar minimizar as complicações de sangramento. Em relação aos DOACs, não existe estudo entre eles, cabeça a cabeça, então a gente não consegue dizer qual é melhor. Tem até aquela tabela que é bem interessante, mostrando ali quais são os anticoagulantes que estariam indicados para cada situação, e isso é uma coisa que a gente, né, faz para tentar individualizar um pouquinho melhor. Então, um paciente jovem, por exemplo, a gente tenta manter uma posologia uma vez ao dia. Um paciente que tem disfunção renal, a gente não vai usar a dabigatran, né, porque ela tem maior clearance renal. Quem tem maior risco de sangramento do trato gastrointestinal, a gente vai preferir a fixa, mas não existe realmente um que é correto, é uma sugestão, né? E a gente tem que individualizar, tem que se familiarizar aí com as novas drogas, as suas limitações e o que os estudos mais recentes dizem. Depois a gente vai definir a estratégia, não tem uma estratégia melhor, não tem, né, em relação à frequência ou controle do ritmo, não tem uma que se demonstrou superior, mas a nossa tendência é sempre que possível manter esse paciente em sinusão. Então, se é um paciente jovem, uma primeira FA, a gente sempre vai tentar cardioverter esse paciente e sempre ver a opinião do paciente em relação a isso, mas a nossa tendência é sempre que possível manter no ritmo normal, no ritmo sinusal, né?
O controle da frequência cardíaca, a droga mais utilizada é o beta-bloqueador. Em segundo lugar, o bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridina. Né? Lembrar que eles não podem ser usados na insuficiência cardíaca por fração reduzida, porque eles aumentam principalmente a insuficiência cardíaca clínica. A digoxina, ela pode ser utilizada, a mildarona também, mas elas são drogas que exigem maior cautela, né? Então, a digoxina, principalmente pelo risco de intoxicação, em paciente mais idoso, que tem uma insuficiência renal, né? Então, ela é um pouco mais difícil de se achar pela janela estreita, terapêutica, né? É mais difícil de você achar uma dose ideal, né? E a mildarona pelos riscos a longo prazo, né? Então, ele tem muito efeito adverso, então, sempre que possível, a gente tenta evitar esse tipo de medicação de forma crônica. O sotalol, que você comentou, a gente usa muito em estenose, muito não, ela é usada bem menos do que os beta-bloqueadores, mas por ela ter um efeito beta-bloqueador, né, ele ser um arritmo com propriedade beta-bloqueador, ocasionalmente a gente usa em estenose mitral, e daí ele também ajuda no tratamento da estenose mitral. Tá? E a propafenona é usada em paciente que não tem cardiopatia estrutural, e ocasionalmente esse paciente anda ali com a propafenona no bolso e toma quando precisa. E por fim, o controle das comorbidades. Então, a gente sabe que essa é a principal causa. Então, vai tratar a apneia do sono, vai tratar a hipertensão, vai tratar a diabetes, né? Vai fazer o manejo das comorbidades para evitar que esse paciente venha tendo recorrência da FA. Em pacientes que são intolerantes, né, ou que as medicações não estejam controlando, aí você pode partir para ablação, ou num paciente, por exemplo, que está entrando, né, fazendo uma cirurgia por um outro motivo, uma cirurgia cardíaca por outro motivo, você já faz um mês, você já faz você isola o apêndice atrial, né, justamente porque é ali que se forma a maior parte dos troncos. Que mais que eu tinha para falar? A anticoagulação, então, em paciente que teve AVC, né, que transformou em AVC hemorrágico. Até não sei se aqui tem um protocolo em relação a isso, ou se tem um tempo para retorno à anticoagulação, mas geralmente se fala em 6 a 8 semanas, obviamente que individualizado, uma decisão em conjunto com a equipe da neurologia. Mas, por exemplo, um aneurisma que foi clipado, você pode começar antes, porque a causa está tratada. Né? Num AVC, né, maior, mais extenso, você vai demorar um pouco mais para retornar essa anticoagulação. E sempre lembrando que quanto mais persistente é essa FA, maior são seus riscos. Retorno após um sangramento digestivo alto, geralmente são 10 dias, 7 a 14 dias, só numa média de 10 dias. E se foi controlado, clipado também, né, a gente pode acabar reintroduzindo um pouco mais cedo. E o do Wolff Parkinson White não é tão comum, mas é uma particularidade, então a gente tem uma via acessória, né, e ocasionalmente a tendência é fazer um beta-bloqueador, um bloqueador de canal de cálcio, e isso vai reduzir o nó do AV, e isso vai estimular com que todos os batimentos sejam pela via acessória, então o grande risco é de você causar uma arritmia mais complexa, uma FV. Então, geralmente, a gente tem que cardioverter esses pacientes. Bom, acho que eram essas coisinhas que eu trouxe para compartilhar. Ok, então. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá bom. Parabéns pela aula, foi muito bom. Então, ok. Obrigada, pessoal. Acho que por hoje é isso mesmo. Doutora Aura está numa reunião.